Perfeito. Estão vendo aí minha foto? Agora tá. Clique para sair da tela Clique cheia. de tela cheia. Aumenta a tela, Lara. Isso, Larissa. Tá na tela cheia para mim. F11. O meu não é F11, porque o meu é Mac Pro. O meu é Mac Pro. Só clicar em apresentar. Só clicar em apresentar? Lá em apresentar cima. vai. Foi agora? Não, ainda agora não. Clique para sair da tela cheia. Mas o meu já apareceu, tela cheia. Apresentar, do lado de compartilhar, amiga. Não. Então, eu voltei aqui, tá em parar a apresentação. Não, coloca lá na tela. Aí tem o D, tem um gráfico, um balão e apresentar. Sim, eu coloquei aqui. Apresentar embaixo. Então. Ah, tá. Apareceu ou não? Não, tá. Clique para sair da tela cheia. Volta lá. No mesmo lugar de apresentar, tem uma outra opção lá. Peraí, eu vou parar a apresentação. Eu acho que é porque eu coloquei compartilhar janela. Ele está considerando que é uma outra janela. Eu vou colocar a tela. Boa. E aí eu acho que vai dar. Boa, excelente. Compartilhar todas as janelas. Luiz, você edita subir depois, tá? Esses problemas técnicos. Tá bom, eu aviso o pessoal do design. Tá, obrigada. Compartilhar a tela inteira. Vocês estão vendo a tela? Amiga, a tela sim. Mas agora deu. Deu? Deu, agora deu. Você tá aparecendo bem bonitinha embaixo assim. Adorei. Então pronto, você aparece. Bom, gente, boa noite. Eu sou Raquel Galvão, sou da comunidade Building Foco. Hoje eu tenho uma convidada que é muito, muito, muito especial para mim, uma das pessoas que eu me inspiro, uma das pessoas que me ajudou bastante numa jornada que eu sentia que estava escura, que estava doída, que estava latente e que com a sabedoria, com a expertise, com a experiência de ter vivido tantas dores, de tantos processos, ela conseguiu se posicionar e ser a profissional que ela é hoje. Ela é mãe, ela é esposa, ela é de Deus, né? E eu tenho um orgulho muito grande, uma honra muito grande de chamar de amiga, tá, Larissa? Bem, minha amiga. E, sobretudo, de ter participado da sua ascensão, de todo o processo, desde quando você começou, de tudo que você quis fazer, dos voos que você alçou, das vidas que você impactou, né? E eu tenho muito orgulho disso, tá? De ter feito parte da sua história. Então, o palco virtual agora é seu. Que lindo, obrigada, Raquel. É sempre uma honra muito grande compartilhar e eu fico feliz de estar, né, abrindo as aulas da comunidade aqui, consciente de que esse conteúdo vai chegar para várias pessoas e vai gerar transformação na vida delas. Esse é o principal objetivo daquilo que Deus me entregou, de poder compartilhar. A gente tem algum áudio aberto? A Vitória está com o microfone aberto. Vitória, você pode, por gentileza, meu amor... Aí, pronto. Obrigada. É que estava dando eco aí. Da eco. Então, eu quero realmente, assim, enfatizar que tudo isso que eu vou compartilhar, gente, é realmente para a transformação de vidas de pessoas. E a Raquel me deu a oportunidade de subir num palco para poder falar sobre isso, sobre a minha transformação, sobre o meu processo. E essa é a grande chave de tudo isso que eu vou falar para vocês. Que todas as histórias de cada um de vocês têm potencial de transformação na vida de outras pessoas. Hoje eu tenho o Drago Academy, que é a minha central de mentorias. Está dando muito ruído, Raquel, acho que é o seu agora. Tá alto? Deixa eu desligar o meu microfone. Tá. Isso. Obrigada. Agora parou mesmo. Era o retorno do áudio. Então, eu entendo a importância, né, de compartilhar esse conteúdo, sabendo que vocês vão também gerar transformação. Então, eu quero convidar você a ser protagonista das suas emoções
e governar na sua vida. Eu sou uma filha amada de Deus, vou me apresentar aqui, a Raquel já falou um pouco, mas eu sou casada com o Marco Antônio, meu marido. Tenho uma linda filha chamada Ana Lara, que hoje ela tem 7 anos. Sou mãe da Alica, sou mãe de pet também. A Alica é uma cachorrinha sem raça definida, ela é vira-latinha, mas é um grande amor nosso também, junto com a Ana Lara. Me tornei mentora de inteligência emocional de mulheres aliada à fé cristã. Hoje eu sou especialista em neurociência e analista comportamental e também empresária no ramo de desenvolvimento de pessoas, tá? Eu atuo como maquiadora ainda, estou na área da maquiagem já há 12 anos e também sou palestrante. Então, eu ministro palestras, né, em Brasília, no Brasil. E eu tenho que trazer para vocês um pouco da minha história, porque eu precisei viver a jornada de resgate da minha identidade para poder levar outras pessoas e ajudá-las a estarem aptas a serem pessoas relevantes e terem transformação em todas as áreas da vida. Minha mãe tinha uma doença crônica e essa doença era uma doença de cunho raro. Ela acometia uma pessoa a cada 4 milhões de habitantes e ela desenvolveu essa doença por fundo emocional. Então, uma doença sem causa, que não tem uma característica específica de hereditariedade ou geneticidade da transmissão da doença. É uma doença que ela aparece muitas vezes por um estresse emocional grave. E quando eu tinha 4 anos, minha mãe descobriu essa doença. E quando ela descobriu que é uma doença sistêmica, ela atinge os sistemas do corpo, ela é um autoimune, então ela vai destruindo o sistema imunológico, tem várias vertentes, e ela atinge os sistemas do corpo. Então, minha mãe ficou muda, voltou, ficou surda, voltou, ficou paraplégica, voltou, e tudo, a doença se movimentando no organismo, até que quando ela descobriu a doença, o que era, que é a granulomatose de Wegener, ela tinha já perdido os 2 rins e começou a fazer hemodiálise. Então, minha mãe começou uma jornada de tratamentos muito difícil. Eu, na ocasião, filha única, meu pai era alcoólatra, eles não tinham convívio saudável, então ela decidiu, né, por agressividades e comportamentos aliados, né, à questão do alcoolismo do meu pai, era algo muito penoso na nossa história. E ela decidiu se separar e me criar como mãe solo. E ela foi essa mãe que me transmitiu muita força, muita fé, mas ela passou por momentos muito difíceis. E acompanhar isso gerou em mim uma distorção de identidade. Mas ao longo do meu processo, eu fui transformada e hoje eu sou uma mulher atuante na transformação na vida de outras mulheres. Então, essas são algumas das mentorias que eu já ministrei autoridade emocional presencial, maquiadora milionária, High Beauty, Plenitude, Você Magnética, é o meu último projeto agora, e estou retomando para uma mentoria de autoridade emocional agora via online, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, mas porque realmente toda essa transformação veio da minha primeira turma do Autoridade Emocional, que foi repercutindo. E como palestrante aí, ó, eu e a Raquel me dando várias oportunidades de estar no palco, podendo compartilhar minha história com outras pessoas, e eu honro muito a vida da Raquel por isso, eu louvo a Deus pela vida dela, pelo propósito ativado dela, porque se eu tenho realmente um propósito, é de resgatar a identidade de mulheres e ativar o propósito delas naquilo que elas são chamadas a fazer, a gerar transformação. E nesse contexto, toda a minha vida também é transformada. E eu vou falar um pouquinho para vocês do que é realmente o conceito da autoridade emocional. É um método que eu desenvolvi, onde eu alio ferramentas de desenvolvimento pessoal aos princípios da sabedoria milenar da palavra de Deus, resgatando a identidade dessas mulheres para ativar e trazer clareza do seu propósito. E o meu principal lema é que é na superação da dor que nasce a autoridade. Deus me deu essa frase num momento muito profundo, e nesse momento eu entendi que todas as pessoas carregam dores. Não existe um ser humano na Terra que não tenha uma dor, uma marca no seu emocional.
Eu preciso falar desse palco, Larissa. Desculpa. Pode falar. Ele é maravilhoso, que palco lindo. Esse é um palco em Goiânia, do nosso evento. Ai, meu Deus, saudades. Foi lindo mesmo. Um prazer para mim participar. E quantas pessoas incríveis nesse lugar, né? Onde eu pude também compartilhar esse conhecimento sobre crenças, né? Eu lembro do tema da palestra, era crenças típicas, né, do profissional da área da beleza. E hoje, atuando, né, como palestrante e desenvolvendo esse método, eu tenho esse conceito. E os pilares da autoridade emocional, eles são 5 pilares. E a gente inicia o processo de desenvolvimento de autoridade emocional através do resgate da identidade, porque você precisa conhecer e aceitar quem você é com autenticidade e profundidade, olhando para a sua história, entendendo que é na sua história que você carrega o poder de transformação, né? E, em segundo lugar, o gerenciamento emocional baseado em um autoconhecimento. Então, compreender suas emoções, agindo com elas com maturidade e equilíbrio. Porque a partir do momento que você resgata a sua identidade, você começa a se aprofundar no seu conhecimento. Porque o seu comportamento está associado à sua identidade, mas são vertentes ali de quem você é, né? E entendendo e gerenciando esse comportamento, você aprende a desenvolver equilíbrio e maturidade emocional e comportamental. Terceiro ponto é a autorresponsabilidade. Não existe um desenvolvimento de autoridade emocional sem que você traga para você a sua porção de responsabilidade dos seus resultados. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que a culpa de tudo é do outro, ou a culpa é da genética, ou a culpa é da... E nós temos ativamente responsabilidade nos resultados que nós colhemos hoje. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Quarto pilar é o posicionamento, porque nós precisamos tomar decisões firmes e aliadas com nossos valores e propósitos, e por isso nós precisamos, dentro da autoridade emocional, desenvolver um posicionamento de valor aliado à sua essência, né? E o propósito ativado, que é o quinto pilar, é justamente viver com a clareza, né, da transformação que a sua história tem, gerando força de impacto, né, firmeza e impacto na vida das pessoas através da sua história, que é única. Então, as pessoas costumam dizer, nós somos todos iguais. Não, nós somos únicos. Eu sou única, a Raquel é única, né? Cada pessoa tem o seu DNA, cada pessoa tem a sua digital. E essa digital, ela não pode ser copiada. E é na sua história, no desenvolver, no ressignificar, no reconhecer essa história, né? Superar essas dores que gera essa autoridade. Mas desenvolver autoridade, gente, envolve dor. E aí é um momento difícil, né? Encarar que você vai ter que escolher a dor que você vai querer sentir. Porque sair da zona de conforto é dolorido, é custoso, é um pouco difícil. E não existe crescimento na zona de conforto. Aqui, esse lugar hoje que eu vou trazer vocês é um lugar de desconforto. Mas é o desconforto que promove o crescimento, o esticar. Como que você desenvolve uma musculatura quando você vai para a academia? Você tem que destruir a fibra, você tem que se alimentar bem para dar os nutrientes que ela precisa, você precisa descansar e você precisa retomar o exercício com constância. Mas esse primeiro momento de destruir a fibra é doloroso. Quem nunca foi para a academia e não saiu de lá meio mancando assim? Mas naquele desconforto é onde o seu músculo se regenera e ele se regenera com mais força. E as nossas emoções, elas são da mesma maneira. Então, a autoridade que a gente desenvolve, ela vem por meio desse exercício de desconforto consciente para o crescimento. Então, você quer viver uma vida de dor, você quer viver uma dor que leva a uma transformação, ou você quer viver a dor que é gradativa e aumenta à medida que você não quer viver o seu processo de transformação. Isso é muito forte. Gostaria que agora você pensasse sobre isso. Você quer viver uma dor que vai te custar, que vai exercer de você esforço, que vai exigir de você esforço para gerar uma transformação na sua vida, provavelmente em todas as áreas, ou você prefere viver
a dor gradativa que aumenta pelo fato de você se recusar a viver esses processos de transformação, a encarar as verdades que você precisa encarar. Então, eu trago esse vídeo para demonstrar o processo de raiz do crescimento de uma semente. Eu costumo dizer que a semente ela já é uma árvore não desenvolvida apenas, né? Mas aquela árvore já existe, ela é só uma árvore que não aconteceu. A semente ela é só uma árvore que ainda não aconteceu, mas esse processo de se tornar árvore requer que ela estoure, que ela crie raiz, que ela se aprofunde, que ela se estique, que ela cresça, né? E a dor do processo do desenvolvimento e da metamorfose da borboleta, né? Uma lagarta, gente, eu tive acesso a uma informação que eu quero compartilhar com vocês aqui, que para que a lagarta dentro do casulo se torne borboleta, a cabeça dela ela é diluída, ela é, qual é a palavra? É como se ela fosse dissolvida. Essa é a palavra. A cabeça da lagarta é dissolvida para que a borboleta venha, e no processo de sair do casulo é necessário que a borboleta estoure o casulo sozinha, para que aí então ela esteja apta a voar. E por que, gente, que a cabeça da lagarta é dissolvida no processo de metamorfose? Pare para pensar sobre isso. Porque não existe a mentalidade de quem voa na cabeça de quem rasteja. Eu vou repetir. Não existe a mentalidade de quem voa na cabeça de quem rasteja. Então, se você não aprende a renovar a sua mente para um tempo novo, no autoconhecimento, no desenvolvimento constante da sua evolução, você se perde no processo. E você não alcança a potência que você nasceu para ser. E você, muitas vezes, na zona de conforto, de querer não estourar o seu casulo, você não adquire forças para voar. E aí eu trago essa metamorfose da borboleta desde o momento da lagarta, que é uma fase de morte. Quando a lagarta ela vai para a fase do casulo, na consciência, aí eu vou falar consciência, né? Mas a lagarta não tem uma consciência, mas ela se prepara para a morte. A lagarta ela não sabe que ela se tornará uma borboleta. Ela vai para aquele momento, para um momento de autodestruição. E nesse momento é um momento de reconhecimento, é um momento de autoconsciência, é um momento de percepção, de reconhecimento, como eu falei. E no segundo momento, depois que esse casulo já está instalado, ela precisa passar pelo processo de romper o casulo. Ela precisa passar pelo processo de estourar o casulo para que o fluido das asas chegue à ponta das asas e ela possa voar, que é o ato, a ação, a atitude. Então, essa segunda fase, gente, envolve esforço, envolve autorresponsabilidade, envolve o seu compromisso com a sua transformação. E no terceiro momento é a hora de reconhecer que ela pode voar. É a hora de reconhecer que ela não nasceu mais para rastejar, e sim para alçar voos altos. Então ela precisa entender essa nova identidade, ter constância e disciplina no processo para que ela alcance novos resultados. E aí, por ter toda essa jornada, eu desenvolvi, né, processos de compulsão alimentar e desenvolvi processos de depressão, relacionados à parte emocional, né? E acabei chegando a 112 quilos. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda sou eu em 2018, mais ou menos início de 2018, meados de 2018. Eu cheguei a 112 quilos e eu estava, dá para ver pelo meu olhar, que de fato eu estava perdida, sem alegria. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão vendo essa aula, vocês se sentem dessa forma. Se sentem sem direção, se sentem perdidos, compulsionando de diversas formas, porque as nossas emoções elas buscam escapes, e quando elas não são tratadas e você não desenvolve as suas emoções, entendendo a sua história e desenvolvendo a autoridade emocional, você passa a ser uma pessoa compulsiva nas suas ações, disfuncional nos seus comportamentos, e era assim que eu era, à beira de destruir o meu casamento, à beira de perder a minha família. Eu fui convidada, né, na verdade fui convocada a fazer uma mentoria de inteligência emocional, e
através desse investimento que eu falo, não teve preço, ele tem um valor muito grande. Ele transformou todas as áreas da minha vida. E essa foto da direita é a Larissa, que de fato era uma lagarta e não sabia que seria uma borboleta, mas se submeteu ao processo, se esforçou, se dedicou, entendeu a sua identidade e ativou o seu propósito para que hoje eu possa ser instrumento na vida de outras mulheres. Eu eliminei 40 quilos de maneira natural, sem bariátrica, sem remédio, para que hoje eu possa falar não sobre emagrecimento para mulheres, porque todas as áreas da minha vida foram transformadas. E eu quero trazer essa frase para você: consciência é reconhecimento. Dói encarar a verdade sobre nós mesmos. Reconhecer por que você não faz o que deveria fazer. Muitas vezes você acorda e se cobre e fala, poxa, queria ter acordado tal hora, eu queria fazer atividade física, eu queria fazer tal coisa, eu queria isso. E esse período do ano é um período que as pessoas começam a fazer metas. Porém, antes de fazer metas, é preciso reconhecer o momento em que você está e admitir aquilo que é seu de responsabilidade na ativação dos seus resultados. Então, é reconhecer genuinamente por que você deixou de fazer certas coisas. Por que você faz o que você faz e para onde isso está te levando. É ter esse olhar clínico de olhar para dentro de si. Tem um versículo na Bíblia que fala, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque nós precisamos o tempo todo olhar para nós mesmos, perscrutar o nosso interior de forma racional, gente. Olhar para isso de forma consciente e racional, porque não adianta agir, as nossas emoções, elas são reativas e elas estão numa área do nosso cérebro chamado sistema límbico, que é um sistema onde o inconsciente é o que domina. Não é a racionalidade no sistema racional da parte consciente que você faz porque você tem consciência, que você tem entendimento. Você faz pelas suas emoções marcadas por uma história, por um passado. E a consciência é trazer aqui para a área racional aquilo que muitas vezes não está tão claro. Então, é fazer questionamentos inteligentes. Por que eu faço isso? O que me leva, por exemplo, a procrastinar? O que me leva a viver uma vida de procrastinação? O que me leva a deixar de fazer o que eu gostaria? O que me faz não fazer o que eu gostaria de fazer? Entrar nessas autossugestões, nesses autoquestionamentos, faz com que você comece a entrar em reconhecimento. E eu quero que você entenda, por mais dura que essa frase seja, cada um tem a vida que merece, está tudo bem. Essa frase é do Paulo Vieira, que é um mentor e um coach de inteligência emocional, e ele fala isso com muita propriedade, porque a grande verdade é que nossos resultados de hoje são frutos das nossas escolhas, minuto a minuto. Se eu escolho ir para a academia, eu vou começar a ter um determinado resultado por essa escolha. E se eu escolho não ir, tudo bem, mas eu terei resultados relacionados a essa escolha. Então, cada um tem a vida que merece pelas escolhas que faz. Mas a maioria das pessoas tende a terceirizar a responsabilidade. E aí eu quero trazer para você um dos pilares da autoridade emocional, que é a autorresponsabilidade. Eu quero que você traga para a sua mente a consciência de que está nas suas mãos o poder de mudança. A autorresponsabilidade, ela é a capacidade de reconhecer que nós somos responsáveis pelas nossas ações, escolhas e as consequências que elas trazem. Envolve um entendimento ativo sobre os nossos comportamentos, como eles impactam a nossa vida e a vida de quem nos rodeia. É uma abordagem proativa orientada para o crescimento pessoal. Isso é autorresponsabilidade. Ela é uma percepção de mudança. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença, então, do vitimismo, da culpa, versus a autorresponsabilidade. E trazendo a parte da culpa, a culpa ela nada mais é do que uma emoção negativa, que ela surge quando você percebe que está falhando em atender padrões pessoais ou sociais. E isso te leva a um sentimento de arrependimento ou vergonha. Porém, ele não promove mudança, ele não promove atitude, ele te aprisiona, ele te bloqueia, ele te paralisa. A culpa, eu vou falar mais na frente em qual área do cérebro a culpa está instalada, né? Como
como especialista em neurociência, eu trago muito essa vertente do cérebro humano para que você entenda que é uma construção lógica todas essas coisas. Não são vozes da minha cabeça, são estudos e comprovações científicas a respeito disso. E a culpa, ela realmente está relacionada a uma avaliação negativa, ou seja, a uma autoimagem distorcida. Ao longo do meu processo como maquiadora, eu percebi o quanto as mulheres têm uma autoimagem distorcida, e eu tinha uma autoimagem distorcida. E o que é autoimagem, Larissa? Autoimagem, ela é o seu retrato mental baseado nas suas experiências do passado, e principalmente da primeira infância, tá? Que são coisas que provavelmente você não se lembra de forma racional e consciente. E isso governa a sua vida. E você não sabe. Essa autoimagem, ela distorce o seu merecimento. Muitas vezes uma pessoa te dá um presente ou te dá um elogio, te faz um elogio e você não consegue receber, você se sente constrangido. E eu não estou falando de ir para outra vertente, que também é uma disfunção de autoimagem, uma pessoa soberba, que ela acha que as pessoas estão falando mais do que ela já é, sempre o que ela já sabe que é. Uma soberba instalada, isso também é uma distorção de autoimagem. A autoimagem curada, ela parte do princípio do equilíbrio, da consciência de que nós não somos nada sem um Criador e que nós não sabemos tudo ao ponto de que não precisamos aprender. Nós precisamos sempre nos colocar na cadeira de aprendiz, nós precisamos sempre nos colocar na cadeira de alunos para poder um dia vir a ensinar. Mas uma autoimagem distorcida, ela não permite que as pessoas avancem nas suas potencialidades, e ela muitas vezes está ligada à culpa. Em relação a uma ação, um comportamento específico que geralmente as pessoas têm, está muito ligado ao vitimismo também. Ela pode impulsionar o comportamento vitimista, a culpa. Então, a culpa, ela não te coloca numa rota de crescimento. A culpa, ela te aprisiona e te coloca numa rota de culpar os outros também. Além de se culpar, que também é um processo vicioso. Então, Larissa, e o vitimismo? Autorresponsabilidade versus vitimismo, gente, é que a autorresponsabilidade, volto a dizer, é um padrão que promove crescimento e mudança, e o vitimismo é um padrão comportamental onde a pessoa se vê constantemente como uma vítima das circunstâncias, experiências ou ações de outras pessoas. Eu lembro que no meu processo de evolução, nas minhas sessões com a minha mentora, no momento, eu falava muito do meu marido, e eu falava que eu estava gorda, inclusive, porque ele não me amava. E um dia, numa discussão com ele, que foi uma grande virada de chave para mim, eu virei para ele e falei assim: você não me ama, e por isso que eu estou assim. E ele disse: eu não tenho como amar uma pessoa que não se ama. E aquele momento, aquela chave foi muito profunda para mim, porque, olha, a autorresponsabilidade é isso, é ouvir verdades e trazer para si mesmo a responsabilidade disso. E naquele momento eu pensei, realmente, tudo o que eu faço demonstra que eu não me amo. Eu estou me auto-abandonando, eu não olho para a minha saúde, eu como compulsivamente, eu não penso nas consequências daquilo que eu faço, eu ajo reativamente o tempo todo, baseado nas minhas emoções de dor e mágoas. E é difícil uma pessoa amar alguém, sendo que o canal de amor não está liberado, porque o canal de amor é liberado a partir do momento que você se ama primeiro. A Bíblia fala, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Na frase, o próximo vem antes. Só que amar ao próximo significa e subentende que nós já nos amamos. Ou seja, só existe um canal para amar o outro e receber amor do outro quando você se ama. E também quando você se coloca nessa posição de um filho que recebe o amor do pai, ou seja, você ama a Deus e recebe dele o amor, e esse amor te preenche, faz você se amar a ponto de transbordar na vida das pessoas e conseguir receber delas essa porção. E o vitimismo, gente, ele te prende num ciclo sem fim de que ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó azar. E o vitimismo, ele está intimamente ligado à falta de responsabilidade, à falta de autorresponsabilidade, da autopercepção da minha ação ativa em relação àquilo que eu tenho de resultados. Então, o vitimismo, ele é realmente um padrão que sempre joga para o outro a culpa, né? E quando uma pessoa ela se identifica continuamente como uma vítima, ela nega a capacidade de influenciar ou mudar a sua situação, então ela fica num ciclo emocional. Eu tenho uma aula dentro da minha mentoria que eu falo de vícios emocionais. Gente, é muito profundo.
E de onde isso advém? Porque para que você cure um sintoma, como um vício, por exemplo, o vício ele é a ponta do iceberg, que puxa para um fundo muito mais de causa ali, muito mais profunda da raiz. E isso tem que ser trabalhado para que, de fato, você pare de reclamar e justificar tudo. Porque todo vitimismo traz um ganho secundário e o cérebro fica viciado nessa recompensa final que o vitimismo traz, seja ele atenção, seja ele reconhecimento, seja ele um cuidado ali, uma pessoa parar de brigar ou não impor ali a responsabilidade, ou ela não ter que pagar o preço por assumir uma responsabilidade. E a neurociência, gente, ela fala muito sobre isso, tá? A neurociência, ela traz a área do cérebro relacionada à culpa como sistema límbico. Então, ela ativa a área ligada ao processamento emocional, que é a amígdala, né? E as regiões do sistema límbico. E a ativação dessas áreas, elas levam a reações emocionais intensas, mas não promovem mudanças de comportamento construtivas. Então, olha o perigo de você agir debaixo de culpa, de você se autoculpar, de você se autopunir, porque você fica num processo dentro do sistema emocional que não te leva a uma consciência do córtex pré-frontal de mudança. Então, você fica preso. E o vitimismo, ele ativa áreas associadas ao estresse e à resposta emocional, perpetuando o sentimento de impotência e frustração. Então, esse vício, e gente, todos esses sentimentos, todas essas emoções relacionadas a esse comportamento de vitimismo e culpa, eles geram uma liberação de neurotransmissores que geram um vício de ciclo que é muito mais rápido de ser acessado pela quantidade que já existe no seu cérebro. Então, o estímulo novo, ele leva tempo para ser estabelecido, mas ele requer esforço, tá? Tá dando para entender? Espero que esteja dando para trazer clareza para vocês em relação a isso, tá? E a autorresponsabilidade, olha a área do cérebro que ela ativa. Essa área, gente, é a área associada ao controle executivo e a área de tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal, o sistema racional do nosso cérebro. Essas áreas, elas envolvem a autorregulação das emoções, a resolução de problemas e planejamento do futuro. Então, para onde que a autorresponsabilidade te leva? Ela te leva para uma ação de mudança, ela te leva para uma atitude de decisão e planejamento, visando o seu futuro, o seu objetivo de crescimento. E eu quero trazer para vocês aqui uma ferramenta muito poderosa, e eu, se fosse você, eu imprimia, eu tirava foto disso, ou escrevia, fazia aí com uma arte, desenhava, escrevia e colava na parede da sua casa. Aqui eu tenho, ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho escritinho aqui as 6 leis da autorresponsabilidade que eu deixo aqui na minha parede, porque sempre nós precisamos nos lembrar disso. Que é, se é para criticar os outros, cale-se, assuma a sua autorresponsabilidade e, em vez de criticar, não fala nada, não gasta a sua energia para criticar as pessoas. Em segundo lugar, se é para reclamar, dê uma sugestão. Se você vai reclamar de algo, apontar um erro, que você primeiro traga uma sugestão de construção, de mudança. Se é para você buscar culpados, aqui na terceira lei, busque solução. Não fique buscando culpados. Eu costumo dizer que aquilo que você foca expande. Naquilo que você gasta energia, você promove um gasto energético do seu cérebro que é o mesmo que você gastaria promovendo a solução, a resolução desse problema. Então, treine o seu cérebro para o tempo todo se voltar para a solução, porque aquilo que você mais pensa, mais o seu cérebro vai te trazer. Então, se você pensa mais em problema, mais problema você vai ter. Se você pensa mais em mais soluções e oportunidades de resolver, o seu cérebro vai te trazer. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor, porque o tempo que você gasta se fazendo de vítima é o mesmo que você gasta, mas a resposta e a consequência disso, como eu falei para vocês, a ativação do sistema de autorresponsabilidade, ela te leva para o crescimento, para o avanço, para o seu objetivo, para o seu sonho, enquanto o vitimismo te mantém preso numa cela de emoções cíclicas que você não vai conseguir sair. Em quinto lugar, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles.
Entenda os seus erros e olhe para eles como uma ferramenta de ajuste, de moldagem, de mudança. E se coloque apta a mudar. Então, em vez de ficar justificando, eu fiz isso por causa disso, por causa da lua, por causa do sol, por causa da chuva, por causa do vento, olha para você e fala, bom, o que me levou a ter esse tipo de atitude? Qual é a atitude que eu posso ter da próxima vez para que isso não se repita? Quais são? Como eu posso me precaver antes de situações como essa para que isso não aconteça? Como que eu posso blindar as minhas emoções? Como que eu posso evitar certos comportamentos? Sabendo sobre você mesmo, muitas coisas, muitas chaves você vai ter. Em sexto lugar, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Então, é aquela velha história que está na palavra de Deus. A palavra realmente é uma sabedoria milenar que nos transforma. Como que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão sem antes perceber o tamanho do vergão que está no seu olho? Então, muitas vezes, em vez de julgar as pessoas, olhe para suas próprias atitudes em relação àquilo. Eu quero deixar algo para vocês. Todas as vezes que alguém tem uma ação, ela fala sobre ela. Mas como você sente a respeito daquela ação fala sobre você. Então, perscrute o seu interior e entenda o porquê das suas emoções, o porquê que você se irrita com certas coisas, o porquê que certas coisas te causam afastamento, te causam desconexão, te causam timidez. Qual a relação, de onde isso veio, em primeiro lugar? E eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês. Eu quero deixar aqui uma sugestão. Existe um ditado judeu que é shalom, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa frase ela tem movido muito os meus dias em relação a toda a percepção que eu tenho da minha vida, de todas as áreas da minha vida. Então eu paro para observar na minha vida o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar. Então eu olho para isso e começo a desentulhar as minhas fontes. Aproveite um dia da semana, faça uma limpa na sua vida. Olhe grupos de WhatsApp, ambientes que não valem mais a pena você estar, que estão desconexos dos seus princípios e valores. Tudo isso causa vulnerabilidade emocional, tá? Que leva você a ficar escutando histórias ou vendo coisas que te desfocam do seu objetivo de crescimento. Coisas velhas e quebradas na sua casa, se desfaça, não guarde o que é velho, não guarde o que está quebrado, não use coisas velhas, não use coisas rasgadas, porque essas coisas, gente, elas diminuem o seu merecimento, a sua autopercepção de valor, tá? Presta atenção nisso, tá? Deus tem falado muito comigo sobre isso nesses últimos dias, da importância de nós zelarmos por aquilo que nós usamos, por aquilo que nós utilizamos, né? Para que nós possamos ser pessoas que aumentem o nosso merecimento baseado naquilo que você usa. Você já viu um rei usando roupa rasgada? Você nunca vai ver um rei usando nada rasgado e quebrado. Mas você vai ver um mendigo usando coisas sujas, rasgadas. E isso denota que muitas vezes... e aqui eu não estou falando de posição social, tá, gente? Eu não estou falando de posição social. Eu estou falando da consciência do que você merece. Eu não estou falando da roupa mais cara, eu estou falando de aquilo que te traz dignidade, que te traz percepção de merecimento e de valor. Documentos velhos, gente, documentos são sentenças muitas vezes, viu? Documentos são sentenças. Então, se você tem um documentos aí de muitos anos atrás estão ocupando espaço na sua casa, rasga e joga fora. Caixa de e-mails extremamente cheia. Eu tô com a minha aqui que eu tô pelejando, mas todo dia eu deleto um pouco, porque realmente eu tenho que me desvencilhar daquilo que ocupa espaço sem trazer nenhum crescimento. E lembre-se que a dor superada gera autoridade. E quando você assume sua autorresponsabilidade, ressignifica a sua história, você começa a exercer autoridade sobre a sua própria vida. Bom, olha, Larissa, eu acho que eu vou ter que voltar. Eu acho que eu vou ter que voltar para a mentoria, viu? Porque deu uma evoluída aí. Eu nem falei ainda desse final que eu deixei para falar aqui olhando para vocês. Pois é, bem considerável.
e traz realmente a conexão, né? Do que é mental e do que é fisiológico. Sim, sim. E aí isso nos remete a o que a gente está fazendo pela gente, por nós mesmos, né? E eu me identifiquei em muitos momentos no passado, na sua fala, e te confesso que me curei de muitas coisas, mas às vezes continuo no ciclo, mesmo no subconsciente, né? Exatamente, Raquel, olha que interessante, amiga. É uma questão de evolução constante. Esse autorreconhecimento, essa autopercepção, ela é constante. Hoje eu percebo que muitas vezes nós tentamos lutar guerras atuais com armas do passado. E isso não faz sentido, visto que nós estamos em constante evolução, então nós precisamos de novas armas, né? Nós queremos lutar essas guerras novas com as armas velhas, e isso não vai funcionar. Nós precisamos de novas estratégias, de novas armas. Então, quando a gente realmente tem isso e a gente desenvolve essa consciência de crescimento, tem uma aula dentro da mentoria, dessa mentoria que eu vou iniciar agora em janeiro, do autoridade emocional, né? Eu vou criar um nome assim, ainda não está estabelecido o nome, mas é autoridade emocional nível hard, assim, que eu trouxe um 2.0 aí para essa autoridade emocional, onde eu vou trabalhar desde as raízes de rejeição, raízes de orgulho que se manifestam de forma mascarada na nossa vida, para que a gente não alcance os objetivos que nós temos de potencial das nossas habilidades, do nosso dom, do nosso propósito. Então, eles ficam voltando, sabe? Como se fosse uma... Sabe aquelas plantas que alastram? Qual é que é o nome? Trepadeiras? É como se fossem essas plantas, essas raízes de orgulho. Ela, se você não arranca ela lá do fundo e não trata isso lá do fundo, e volta e meia você olha e fala, fica aí, não cresce. Ela vai tomando conta, e quando você se percebe, você já se perdeu novamente. Então, eu tenho entendido a profundidade e a complexidade do cérebro humano, né? Do quanto isso traz consequências severas para a nossa vida, né? Então, eu vou até deixar aqui, Raquel, o convite. Eu vou abrir uma turma de mentoria agora em janeiro, mas eu já estou abrindo as vagas com um valor muito especial. Eu vou, né, o pessoal do meu comercial, quem tiver interesse, a gente avalia as aplicações para ver se a pessoa realmente está no momento, se ela realmente está apta a passar por esse processo, né? Então, eu tenho algumas questões que eu trabalho nesse questionário de aplicação para entender se a pessoa está apta ou não a viver essa jornada, porque a Raquel viveu, é profunda, né, Raquel? A Raquel começou, a Raquel parou, a Raquel voltou de novo. E agora já está querendo voltar de novo, né, Raquel? E a vida é um constante crescimento. E tá tudo bem. É difícil. A gente... porque é muito mais fácil, às vezes, a gente ser vítima, se fazer de vítima, culpabilizar outras pessoas das nossas responsabilidades. E um dos grandes marcos que você me ajudou bastante, Larissa, e aí eu falo da importância, assim, todo mundo fala, terapia é legal e tudo, mas ter um mentor, ter uma pessoa que está ali do seu lado, que entenda, né, e que viva o processo, que saiba, né, nos orientar, nos dar um norte, né? Tudo que me doía, tudo que ficava latente, tudo que me jogava para baixo, não eram coisas minhas, não era sobre mim. Era sobre o que eu achava que era das pessoas. Exatamente. E o achar também, Larissa, traz aí, te derruba, te dá rasteira, você sabe disso. Porque a preocupação com o julgamento alheio, ele está muito relacionado à raiz de rejeição. E, ao mesmo tempo, do perfeccionismo, que é baseado em uma raiz de rejeição. Eu falo muito sobre isso também na mentoria. A gente trabalha muito a questão de raiz de perfeccionismo, que vem de uma raiz de rejeição, porque ser perfeita,
advém que as pessoas não vão me julgar, né? Já esconde ali um medo do julgamento. Mas se eu fizer tudo perfeito, como é que alguém vai me julgar? Se eu fizer tudo perfeito, todo mundo vai me amar. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente acaba se viciando no processo de ficar preso no julgamento alheio. E aí eu não avanço porque eu tenho medo do julgamento. E aí eu não me posiciono porque eu tenho medo do julgamento. E vive um ciclo de pensar em fazer depois que eu pensar que o outro não vai me julgar. Isso não existe. Né? Eu ouvi uma frase que fala assim: a partir do momento que você decide se posicionar, abrir a boca e palestrar, por exemplo, vou dar o exemplo de palestrar ou fazer um movimento, Raquel, como os que você faz de grupos de pessoas, você está se posicionando para ser atacado. E está tudo bem, porque você também vai ser amado. Então, é a porção devida de cada coisa e o seu emocional trabalhado para viver nessa jornada. Para entender que quem não te amar, de repente não está pronto para te entender. E quem te ama está pronto para receber aquilo que você tem para entregar. Então, eu vou fazer essa jornada em janeiro. Estou finalizando a definição da data, vai ser via online, né? Para que a gente tenha um grupo bem legal, bem coeso, bem bacana de crescimento. Eu vou dar as aulas ao vivo, com o conteúdo do Autoridade Emocional, mais alguns conteúdos, né, que eu agreguei no processo, Raquel, depois que você terminou a aula, já tem muita coisa. E relacionados aos meus estudos de neurociência, né, e todos os estudos que eu me dedico de desenvolvimento pessoal. Vamos ter uma plataforma de tecnologia, de análise de perfil comportamental, do Drago Academy. Então, agora eu também tenho uma plataforma de assessment, onde eu vou aplicar ferramentas nos mentorados para que a gente possa ver forças pessoais, âncoras de carreira, linguagem de valorização, vamos ver perfil comportamental também, a gente pode entrar nesse quesito. Então, é uma mentoria onde eu vou trabalhar ali a sua autopercepção, o seu autoconhecimento como um todo. E aí eu tenho forms para fazer essa análise. Se a Raquel liberar, eu vou soltar lá no grupo. Raquel, eu te mando para você soltar lá no grupo. A gente pode soltar não só no grupo, Larissa, bem como dentro da nossa plataforma, né, do nosso ecossistema. A gente subir a aula e colocar na legenda, porque eu acho... o Luiz está aqui, mas o Lucas, ele é o CEO da plataforma. Sim. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu tenho algumas pessoas que eu não abro mão de estarem comigo nessa jornada, né? A partir do momento que eu me torno especialista em networking, em conexões, e que eu tenho um propósito de desenvolver e ajudar pessoas, eu preciso de pessoas que me ajudem com ferramentas, né? E eu falei, e a primeira foi você mesmo. Né? Eu falei assim, eu preciso de pessoas que estejam e que estão alinhados no meu propósito. Eu sou da área da beleza, não faz sentido começar e fazer uma transição de carreira agora, né, Larissa? Claro. Né? Eu já tenho toda uma conexão, todo um conhecimento, toda uma expertise. Toda uma comunidade, né, Raquel? Uma comunidade, entendeu? E eu preciso fomentar essa comunidade porque eu sei que eu posso ajudar esses empresários, esses empreendedores, essas mães, essas mulheres, esses homens, esses LGBTs que existem no nosso meio e que eles precisam ter, né, o pertencimento, o merecimento, o autoconhecimento, né? E cabe a gente que está não melhor que ninguém, mas um passo à frente, porque estamos desenvolvendo habilidades, né, para pegar na mão e ajudar. Foi o que eu falei no Bride, talvez você tenha ouvido, que foi dia 20, a nossa última entrega, 24 de novembro, onde eu falei que ciclos se fecham, né? Sim. E não é que eu não vou fazer mais evento, eu vou, mas eu vou fazer evento para quem quer fazer evento, participar do evento, para quem quer se inscrever e para quem quer crescer.
Eu quero que aquelas pessoas que estejam no evento não saiam mais de perto de mim. Não quero que eles se dispersem. Sim. Por isso, hoje, a comunidade numa plataforma, onde todos os dias, Larissa, a gente tem aulas ao vivo. Olha que tudo. Todos os dias, uma temática diferente. É um ecossistema. E o que é mais legal ainda é que são temáticas que, no fim das contas, as conexões acontecem de forma natural, forma genuína. E quando você vira assim, cara, tem uma comunidade aqui com mais de 700 engenheiros. O que tem a ver beleza com os engenheiros? Tem tudo a ver. O engenheiro é casado com a mulher gosta de beleza, o engenheiro precisa trabalhar a autoridade emocional dele para olhar para a mulher dele, não apontar, mas falar, vem que eu te ajudo. E a mulher também precisa desenvolver para que ela possa ter sabedoria, né? Sabedoria para entender com que ele trabalha, como pode ajudar ele, e são ciclos mesmo, né? E foi uma satisfação muito grande, foi algo muito em cima da hora, mas era algo que você sabia que ia muito dentro do coração. É isso que eu ia falar, Raquel. É lindo ver se tornando realidade aquilo que era um sonho. Né? A comunidade já está latente no seu coração já há alguns anos. Você tem falado sobre isso, se movimentado sobre isso. E é lindo ver que você encontrou pessoas para viabilizar esse projeto junto com você, porque eu já falei e repito, você é uma gigante e o seu lugar é em estádios mesmo, é alcançando milhares e milhares de pessoas através da transformação da conexão e network que você gera. Né? Através da voz que você proporciona para as pessoas e a transformação que é gerada por meio disso. Então, assim, isso é a concretização e a materialização do seu sonho. Eu tenho plena convicção e eu estou muito feliz de estar aqui, de estar contemplando a materialização disso, estar entrando, iniciando isso com vocês aqui, né? Que é essa jornada aí do Beauty em Foco tão linda e tão promissora. Amém. Alguém tem uma pergunta para Larissa, Joelma, Kelinha, a Carla que entrou aqui, Carla Sabrina, uma influencer na área da beleza também, traz muitos conteúdos bacanas. Vitória está aqui também, Patrícia. O Luiz está gravando, está cuidando. O Luiz é o técnico hoje. Estou gravando aqui. Meninas, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa... isso, como está sendo gravado, vai subir para a nossa comunidade, assim como vai estar disponível para quem faz parte do ecossistema e tem acesso às comunidades. A mensalidade, gente, a ter tantos conteúdos, é um valor simbólico realmente para que esse ecossistema funcione, né? E que você consiga, né, ter acesso a conteúdos como o da Larissa, a ter acesso a pessoas como ela. É claro que a mentoria dela é a parte, mas é uma pessoa que sempre vai estar perto da gente, auxiliando a gente. Eu tenho certeza disso. Que isso vai reverberar em outros estádios. Com certeza, eu quero estar nesse estádio junto com você, me leva junto. Com certeza. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o que foi falado, sobre o que foi colocado? Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido o que eu falei? Para mim, total. Me identifiquei com tudo, apesar de ter visto esse conteúdo de uma forma, talvez, não minimalista, porque você sempre teve o over-delivery, né? Você entrega mais do que você promete. Então, entrar na sua mentoria, a gente acha que vai viver uma coisa, você sai do avesso. Eu não vou dizer que a gente sai bugada, não. Pelo contrário, a gente sai com respostas e com a certeza de que eu estou saindo transformada. Sai alinhada, né? Sai alinhada, exatamente. E ter pessoas que passaram pelo processo, como você, né, que sentiu as dores, que foi uma lagarta, né? Eu ri da lagarta porque o Rafael Gasparini me chamou de lagarta por causa da minha roupa verde no evento. Nossa. Mas está tudo bem sobre isso, né? Essa frase da lagarta foi recente, assim, esse aprendizado de que a cabeça dela é diluída, é dissolvida no processo. Mas você já falava do processo de transformação da lagarta em borboleta. Mas você não falava mais de forma minuciosa. A história de que a cabeça de quem voa não cabe na mentalidade de quem rasteja.
Então, é muito forte isso, porque... Isso é forte. Desenvolver, de fato, uma mentalidade de crescimento, porque uma pessoa que se vê pequena e ela tem ela tem um propósito grande, como ela chega a ser grande se ela não muda a mentalidade para uma pessoa grande? Então, você precisou começar a se ver gigante para que você se tornasse mais gigante ainda, né? Porque você era grande e não percebia, mas para o crescimento precisa ter essa autopercepção ajustada, ou seja, uma nova mentalidade. Eu vou disponibilizar dentro do nosso ecossistema o que você me passar, vou disponibilizar na nossa comunidade, né? Porque eu acho importante ter a sua volta e você tem uma voz de fala muito grande aqui, você sabe disso, até porque eu honro muito a sua história, porque você me fez enxergar coisas que eu não enxergava, né? E eu acho que em janeiro eu vou ter que começar uma mentoria, né? Porque, enfim, eu tô sentindo que eu tô sentindo o chamado, entendeu? Eu tô ansiosa. É isso aí, isso aí. Eu já tô ansiosa. Olha aí. Eu cheguei atrasada, mas consegui pegar um pouquinho, e eu acho que nada por acaso tem um propósito, né? Então eu acho que eu peguei o que era para me pegar agora. Que bom, Principalmente que saudade de você. Eu também. E assim, eu estou numa constante busca de crescimento, né? Tanto no profissional quanto no meu espaço, e eu estou esperando aí você lançar aí, que eu vou participar, mas a minha sócia para... Nossa, vai ser incrível ter vocês. E essa turma eu criei praticamente assim, vão ter outras pessoas, porque eu vou abrir para minha audiência, mas eu criei especialmente porque a Raquel pediu muito. Larissa, faz uma mentoria em grupo com valor acessível para o meu público, né? Onde eles possam acompanhar esse processo de autoridade emocional, que é um conteúdo muito rico. E eu sei que ele é potencialmente transformador, Kelly, e que ele muda as pessoas e coloca vocês numa rota de propósito muito grande. O exemplo da Raquel, né, Raquel? Então, eu lembro do dia que a Raquel chegou, ela já fazia, já movimentava, mas estava ali perdida na identidade. Chegou lá no estúdio e eu falei, não, vem cá. Peguei ela pela mão e falei, vem cá. E aí, no início do processo, para vocês verem, quando as nossas emoções estão muito desestruturadas, muitas vezes a gente não consegue viver a jornada. Então, por isso que o meu time comercial, ele faz uma triagem das aplicações da mentoria para que eu possa realmente verificar se a pessoa está no momento, né? E aí eles trazem para mim alguns pontos específicos que eu observo e falo, cara, pode ir, vai dar certo. E outras pessoas hoje, até pelas minhas experiências que eu vivi, eu sei, cara, agora não vai ser bom você entrar, é melhor você resolver esta questão para depois você estar com a gente. Então, hoje eu tenho mais clareza e profundidade nessa percepção. E quando a Raquel veio, ela precisou de um tempo para assimilar algumas coisas, para retomar. Mas também, quando ela retomou, minha irmã, eita Deus, né? Aí a história já conta, né, Raquel? Desde o Making Pocket de 2020, quanto? 22, desde 2022. Não, o que eu fui foi 2022. Sim, você subiu no palco foi 22, mas aí eu comecei em 23. Foi. Né? E aí Mas aquele evento saiu debaixo de muita lágrima, de muita força. Muita dor, ele passa... Nossa, muita dor. E todos eles têm sido processos muito, né, semelhantes, mas o meu propósito sobrepõe a dor. Agora você tem o seu propósito ativado. Então, por isso que eu falo, identidade resgatada, propósito ativado. Por quê? Porque quando você resgata a identidade, sabe quem você é, exerce autoridade emocional na sua vida, os ventos vêm, as tempestades vêm, as coisas se abalsam. A vida continua tendo ali os seus desafios, mas nós temos outra perspectiva, outra fala, outro posicionamento para poder avançar com isso. A Patrícia falou aqui uma coisa no chat, ela falou que a questão dos e-mails parados, me identifiquei. Não, a Patrícia se identificou com tudo, eu tenho certeza. Ela vai entrar também na mentoria, porque eu sei disso, olha lá, tudo. Falei, conheço meu gado.
E aí, Larissa, realmente, você acompanhou o processo das dores e do propósito. Eu sei da importância, você vê pela Kelinha, enfim, a importância que a gente tem de desenvolver habilidades nos profissionais da área da beleza. Hoje a gente vive numa roda do automático. Sim. Você é prova viva disso. No dia que eu te convidei pelo palco pela primeira vez, você olhou para mim e falou assim, eu preciso maquiar. Eu falei assim, você vai fazer no palco o que você quiser fazer. Porque eu sabia que você estava passando por um processo e não era sobre maquiagem. Não era. O seu propósito era impactar vidas de outras formas. E naquele momento eu entendi que eu falei assim, o meu propósito não é só trazer os gigantes da maquiagem para trazer técnica para eles. Eu preciso trazer Vou te dar um depoimento sobre isso que eu nunca dei. Eu me percebi uma grande maquiadora depois desse processo. Não pelo intuito de apresentar maquiagem, mas por entender a genuidade com a qual construo o meu trabalho. E a autenticidade com a qual eu construo esse trabalho. Então, através de tudo que você apresenta no Make em Foco, né, eu pude perceber que eu sou uma profissional de valor. E isso cada vez se afirma mais na minha vida. E assim, a maquiagem é algo que eu estou ainda em transição, né? Mas eu ainda atuo como maquiadora. E atuo com muito prazer e muita alegria, muita satisfação, porque eu posso tocar a emoção de mulheres através do meu trabalho também como maquiadora. Então, elas vêm achando que vão fazer uma maquiagem e saem de lá com a percepção de vida mudada, né? E de fato, assim, entendendo a clareza do meu trabalho. A Patrícia falou mais alguma coisa aqui. Ela falou, mas não tenho condições de falar, entrar e falar. As lágrimas não deixaram. Ô, Patrícia, sério, mas que bom que você foi impactada. Viva essa emoção mesmo, para que você possa estar conosco na mentoria. Vai ser muito, muito importante. A Kelinha falou muito importante, eu vou começar o processo de limpeza, ótimo, isso mesmo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, shalom. E foi em 2022, Larissa, que você trouxe essa virada de chave. Quando as pessoas te viram no palco, eles acharam que você ia maquiar. E aí, por quê? Porque você é autoridade da maquiagem, você é uma excelente maquiadora, mas você viu além da maquiagem. Exatamente. Você entendeu que o seu propósito, a maquiagem é só um meio de você transformar vidas. E naquele palco, Raquel, eu fui tão ativada no meu propósito que foi uma ativação dos céus, assim, uma marca dos céus na minha história, na minha trajetória, para que eu pudesse, de fato, estar onde eu estou. Por isso que eu não me canso de ser grata à sua vida, Amém. Ser grata ao seu olhar, né? Eu falo que a Raquel é uma olheira, ela é uma olheira de maquiadores, mas de grandes talentos, né? Então, eu sou muito grata, Raquel, pela voz que você me deu, e eu sou muito grata por fazer parte da sua jornada. Eu tenho muita satisfação em saber que eu tenho um dedinho aí nesse crescimento. Tem uma mão inteira, né, amigo? O dedo você está sendo até modesta. Você tem uma mão, um braço. Porque talvez eu não tivesse conseguido sair do abismo que eu me encontrava, se eu não tivesse ouvido as verdades que eu precisava ouvir, né? Você não estava ali para massagear o meu ego e para falar da grandiosidade que eu era. Você precisava, e você falou coisas que eu precisava ouvir para que eu entendesse que a minha grandiosidade foi construída, o meu legado ele existe, mas, porém, contudo, todavia, eu preciso lapidar isso, é um diamante. Qual que é a sua logo? É um diamante, é um diamante. É um diamante. Diamante é o quê? É a lapidação. É o lapidado. É um processo de construção por meio de pressão e altas temperaturas. Então eu passei por altas temperaturas, por altas pressões com você, para entender esse processo, né? E assim como você honra a minha vida, eu também sou muito grata e honro a sua. E a oportunidade que eu tenho de falar isso, eu falo, né? Porque a gente tem que dar honra a quem merece honra. Amém. Daí honra, né? quem tem honra. E eu tenho certeza que você tem muitas vidas para impactar. E que essa aula, ela vai ser... hoje eu não falo sobre qualidade, tá?
É quantidade, eu falo sobre realmente qualidade. Eu acredito. Hoje sabíamos que a adesão seria pouco, porque a gente está no modo sextou. E eu trabalho com digital, Raquel, eu tenho plena consciência, né, de que a gente está aqui criando um conteúdo para pessoas que assistiram depois. Então, eu também fiz a aula consciente de que as pessoas vão estar assistindo posteriormente, pela primeira ou segunda Ótimo, vez. Terceira, quarta, até entender e tudo. Exatamente. Fala, Carlinha. A Carla quer falar, Carla, pode falar, meu amor. Sim, gente, eu entrei também um pouquinho depois, estava terminando outra reunião para entrar nessa, já estava assim, pelo amor de Deus, acaba, que eu tenho outra coisa para fazer. Eu vou trazer um outro lado disso, porque vocês todos são maquiadoras, eu admiro o trabalho da Larissa, conheci a Raquel quando você ainda maquiava lá no Lago Norte, que você tinha essa salinha. E, gente, até também como influenciadora, eu passei por muitos processos para chegar aonde eu estou hoje e ter certeza do que eu quero fazer em relação à maquiagem. E foi um processo, com a palavra certa, dolorido. E, assim, eu até brinquei com a Raquel que a gente super se esbarrou na Beauty Fair esse ano. A Beauty Fair é um evento que sempre existiu, desde quando eu me entendo como influenciadora, mas eu nunca me senti preparada para ir. Até quando simplesmente aconteceu de eu ir. E, tipo assim, eu fui 3 dias antes. Eu nem tinha certeza se eu iria estar lá vivendo tudo que eu vivi. Porque eu hoje sei que se eu fosse 5 anos atrás, eu não teria ido com a mentalidade e a maturidade para estar naquele espaço, conseguir conversar com os profissionais que eu queria conversar. E assim, por ser influenciadora, muitas vezes a galera acha que você está lá indo por causa do mimo. Mimo, para mim, hoje é a consequência de um primeiro contato bem feito com a marca. Então, para chegar até onde eu cheguei sem autoridade, sem mentalidade, sem um emocional muito forte, a gente não vai. Não vai. É deixando trancos e barrancos. Raquel, eu conheço um pouco da sua história, então eu realmente imagino que cada dia para a gente realmente viver em cima de um propósito não é fácil, é desafiador. Eu estou vivendo este momento agora de propósito, de ser a Carla influenciadora, de não só falar de beleza para as mulheres negras, que é isso que eu carrego em número 1, mas falar para mulheres no geral. E não é uma tarefa fácil. Então, cada texto, cada vídeo que eu gravo é sempre tentando trazer o meu melhor e tentando levar o melhor, que eu sei que um vídeo, uma palavra pode acabar mudando a vida de alguém. Então, assim, obrigado, Larissa, por ter se proposto numa sexta-feira à noite estar aqui nos dando um pouquinho mais dessa mentalidade, que ela não é fácil, mas não é impossível não desenvolver. E obrigada, Carla, pela sua contribuição, porque realmente, quando você falou que você não se via ali preparada para estar na Beauty Fair, e isso acontece com muitos profissionais, né? E muitas vezes não conseguem acessar oportunidades grandes por não se sentir merecedores, ou quando acessa, rapidamente perde. É como se a pessoa fizesse algo para desmerecer aquilo, porque lá no inconsciente dela, na área emocional dela, lá que ela não tem racionalidade, consciência, ela se desfaz para dar lugar àquele sentimento de não merecimento, de vitimização que ela sempre viveu. Então, o cérebro ele sempre tende a se voltar para isso. Mas quando a gente tem uma consciência de desenvolvimento, desenvolve autoridade emocional, usa ferramentas adequadas, a gente se mantém em crescimento e a gente, além de ativar o nosso propósito, a gente consegue desenvolver as oportunidades que nos aparecem de uma forma muito mais plena, né? Exatamente. E assim, Raquel, eu vou contar só porque eu tô aqui e foi hoje. A Nina Makeup me chamou para falar da base Basic. Eu já tenho a Hyaluronic. Toda vez que você fala, eu falo, gente, funciona porque eu gosto muito dessa base, que eu já estou no segundo tubo da base, então eu sempre vou falar dela. E foi muito sobre isso. E essa oportunidade foi Beauty Fair. Quando eu tive meu primeiro contato com a marca, trouxe os mimos para casa, eu testei os mimos, gravei, e eles viram o potencial que hoje, no dia de hoje, foi hoje de manhã, foi 10 horas da manhã, eles mandaram mensagem para mim
para eu fazer a campanha junto com ele. É fofoca em primeira mão para vocês. Olha aí, que legal. É muito sobre isso. Que lindo! Isso aí é retorno de um trabalho que você vem construindo já há algum tempo. A Shirley, ela é do Maranhão, a idealizadora da Nina Makeup, é uma empreendedora, uma empresária, né, que se posicionou, criou produtos incríveis, uma linha incrível para a nossa pele, né? E hoje eu digo que as marcas nacionais não estão perdendo para as importadas. As importadas trazem aí a forma da gente monetizar um high ticket, né? Um ticket maior. Mas eu acho que a grande importância e relevância das marcas nacionais e que a gente precisa realmente fazer um levante sobre porque é prata da casa, é do Brasil, é uma empresária lá do Maranhão, entendeu? Que pensou numa marca com diversas tonalidades, subtons, e aí a Carla está aqui para validar o que eu falo, tons da pele brasileira, tons lá do Nordeste, entendeu? E uma marca incrível. Tá? Os glosses dela, tudo dela é incrível. Ela criou realmente pensando, ela teve a empatia de olhar e criar produtos que são fundamentais para a gente. Essa conexão, Carla, que você fez, eu também fiz, mas eu fiz numa outra vertente, né? Hoje eu me conecto com marcas para conectar vocês, né? Para conectar quem frequenta, quem vai aos eventos, para quem está com a gente. E como eu falei, dei um spoiler agora no Bride, 2025 vai ser um formato diferente. A gente vai voar junto. Eu não quero mais soltar a mão de ninguém. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Por isso que eu trouxe a Larissa para essa fala, para esse momento com a gente. Inclusive, tá encerrando aqui o nosso momento. Exatamente para isso. Porque ela é uma pessoa que pensa como eu. Né? Ela pensa no desenvolvimento das pessoas, ela pensa na importância, no crescimento e entende que se a gente não tem força, a gente também não pode deixar o coleguinha para trás, não. Bora, a não ser que você vire para mim e fale, eu não quero. Aí eu respeito. E outra coisa, isso vai também muito, Raquel, do perfil de cada um. Então, assim, uma das outras áreas que uma empresa que eu estou desenvolvendo agora, que eu falei da plataforma de análise de perfil comportamental, é justamente porque isso faz muito parte do meu trabalho, para que as pessoas entendam que muitas vezes elas não querem algumas coisas, não desenvolvem certas habilidades, porque aquilo não está tão relacionado ao perfil dela de base, né? E por que às vezes a pessoa ela fica se desgastando energeticamente? Aí quando eu falo, tipo assim, tem dias que a gente passa extremamente motivado. E quando eu falo motivado, não é só no desejo. A gente se sente bem, a gente se sente leve, a gente faz as coisas com tranquilidade. Mas quando você está atuando num perfil modificado do seu perfil base, e aí, gente, só para vocês entenderem, tá? Existem 4 perfis: dominante, influente, estável e analítico. E aí, quando você tá fora do seu perfil, você gasta uma energia desnecessária, você dissipa energia e não ativa o seu poder. E aí o que acontece? Você se sente cansado. É o 2080, né? Porque muitas vezes você está atuando numa área que não é do seu perfil base. Então, o que eu comecei a entender? Que eu precisava ter um conhecimento mais aprofundado. Eu já era analista comportamental, né? Desde que eu fiz o meu curso de desenvolvimento pessoal, mas eu quis aprofundar. Então, hoje eu também formo outros analistas comportamentais, para justamente as pessoas entenderem o quão poderoso é você entender do perfil comportamental humano, para que isso possa fazer com que a pessoa se insira de forma assertiva na atuação dela. Então, por exemplo, uma pessoa mais analítica, ela não vai provavelmente atuar da mesma maneira que um influencer influente, que é do perfil influente, entendeu? O que o influente faz? Ele se comunica muito bem. O analítico, ele não gosta de muita comunicação, ele gosta de planilha, ele gosta de processos, ele gosta do sempre a mesma coisa. E já o influente esquece as coisas,
fala bastante, gosta de aparecer, e não é porque a pessoa, ela gosta de aparecer, nossa, que ridículo ela gosta de aparecer. Não, é por causa do perfil dela, que foi desenvolvido por causa das raízes dela do passado. Então, tem várias coisas para trabalhar. E quando a gente tem essas análises, né? Porque a plataforma, eu libero para a pessoa um relatório do autoconhecimento dela. Então, eu recebi. Exatamente. Quase morri de chorar. Então, eu fiz o meu também, mas eu não fiz com você, foi outra época, eu fiz com outra pessoa. E assim, você se identifica, quando você falou agora, o meu não é esse, você falou. Eu acho que você sabe, como é o logo de cara, eu sou executora, comunicadora. E depois, total, nossa, na hora que eu descobri isso, eu só tive certeza, né? Quando a gente lê ali, eu falo, esse aqui sou eu. Esse aqui também, nossa, tá me descrevendo, menina. Eu fiquei bem assim no meu relatório. É profundo, gente, é profundo. Por quê? Porque quanto mais você aprende sobre o seu perfil, mais você aprende até quando, em que momentos usar os demais, porque todos nós temos os 4. Mas aí isso vai desenvolvendo maturidade comportamental. Então é maravilhoso saber se inserir no ambiente, atuando no perfil correto e interagindo com as pessoas da forma como elas gostariam. Então é muito legal isso, esse conhecimento é muito profundo. E aí agora eu estou nessa jornada também da plataforma, que é uma novidade para vocês. Em janeiro ela já vai estar rodando, para que eu possa também fornecer e formar pessoas que querem ser analistas comportamentais. Bom, então vocês viram aí que a entrega dela hoje é um spoiler de como 1%. Vai acontecer esse encontro online, aonde ela fala individualmente e já faz uma análise comportamental de você, né? E aí eu acho que a gente precisa, às vezes, ouvir de uma pessoa que não está inserida no contexto algumas coisas, né? E aí essa pessoa, ela não está te acusando, ela não está apontando o dedo. Mesmo a Larissa conhecendo a minha história, quando ela sentou para conversar comigo, ela sabia superficialmente o que estava acontecendo, mas ela não estava falando com a Raquel que ela conhecia, né? Ela estava falando com a Raquel que ela fez uma análise comportamental e viu como eu cheguei lá, né? E aí nós temos aqui 5 minutos para finalizar, é só para falar realmente da importância de uma mentora na nossa vida, né? Em tempos em que as pessoas falam, eu não quero mentoria, não, estou de saco cheio de mentoria e tudo, mal sabem eles a necessidade de uma pessoa, que pode usar qualquer nome que não seja mentor, mas assim, a gente precisa de um mentor na vida. Né? Só muda de nome, a igreja é o nosso sacerdote, é o nosso pastor, o nosso padre, né? Na nossa casa é o marido, né? Na nossa família, hierarquia é pai e mãe, isso existe, né? Na irmandade, a irmã mais velha, né? E na vida profissional, no momento de desenvolvimento pessoal, é ter realmente uma pessoa que caminhe lado a lado com a gente. Sim, existe a necessidade, é necessário, e o Lucas vai te chamar, eu tenho certeza, Larissa, você tem uma contribuição a mais aqui, e a gente tem um potencial, mesmo com a sua plataforma, a gente tem um potencial muito grande para trazer momentos, você remete para a área da beleza, porque você veio da área da beleza, então é mais fácil você se conectar com essas mulheres, que você conhece as dores, de ficar em pé o dia inteiro maquiando, de ficar com um cliente que atende o telefone, que não deixa você maquiar direito, e aquela... Pede muito desconto. Que pede desconto e tudo, e trazer isso para dentro do nosso ecossistema também, né? Que a gente tenha aqui uma diversidade, uma infinidade de profissionais de áreas totalmente diferentes, área imobiliária, área contábil, e é muito bacana ver isso se encontrar. Né? Maravilhoso mesmo. E ter você, já temos a Bárbara também, que fala sobre posicionamento e trabalha um pouco dessa, né, que ela é conteudista nossa, né, do ecossistema, e quando eu digo nossa, é porque eu faço parte dessa família hoje, e hoje quero te agradecer muito, Larissa, por essa contribuição, sabe, num sextou aí, a gente já está 1h30 conversando, tá? Pode não parecer, foi maravilhoso. Foi tão rápido. E para vocês verem que a entrega dela não é menos do que isso. Se ela entregou tudo em 1h30, imagine
passar aí, eu não sei qual o tempo da durabilidade hoje. 2 meses, 2 meses. Imagine 2 meses virtualmente fazendo um hot seat desse, um bate-papo, um talk show, vamos dizer assim. Talk show é um conteúdo ao vivo, mais o hot seat. Vou fazer os dois juntos, justamente para que a pessoa possa receber de mim ali no ao vivo esse conteúdo, e não um conteúdo somente gravado, né? Ela vai poder ter acesso posteriormente, mas com o intuito de gerar transformação positiva na consciência de autopercepção dessas pessoas. Luiz, muitíssimo obrigada por estar com a gente até agora. As meninas que estão aqui, Patrícia está chorando, a Joelma ficou caladinha, a Kelinha já falou, Vitória, Carla, gente, muitíssimo obrigada. Essa aula vai subir para a nossa comunidade, né? Vai ficar gravada. E, mais uma vez, Larissa, gratidão. Eu não tenho palavras para... O obrigado é uma palavra muito... Mas o muito obrigada aí, ó, bateu palma a Joelminha, então ela está aqui com a gente. E obrigada, gente, por essa presença valiosa, né? E eu tenho certeza que 6, 7, 8 mil, 1 milhão, uma vida impactada, a gente missão cumprida. Amém, é verdade.